Hoje nós estamos vivendo uma sociedade meia estranha. Nós contra eles contra nós. Nós estamos vivenciando isso a cada dia. Tá aquele rapaz que morreu, certo? Aquele rapaz americano. E várias postagens, pessoas rindo, fazendo chacota com a morte de um ser humano. Fazendo chacota com a morte de um ser humano. Por quê? Porque hoje em dia a ideia é nós contra eles contra nós. Essa é a ideia, certo? O que está acontecendo com a nossa sociedade para essa desavença tão pessoal, tão rancorosa, tão odiosa que está acontecendo? Primeiro, as pessoas abandonaram Deus. É verdade. Essa situação está acontecendo porque as pessoas abandonaram Deus. Existem vários motivos porque nós estamos com uma sociedade dessa forma. Eles contra nós, nós contra eles. Pessoas com ódio, destilando ódio na internet. Escondendo atrás de um teclado para destilar ódio. Dizer que tem que pegar fulano, tem que matar ciclano, tem que tirar a vida de Beltrano. Foi bem feito ele ter morrido. E graças a Deus que ele se foi, é -1. Por que as pessoas estão com esse ódio? Por quê? Por que as pessoas estão com esse ódio? Primeiro, eles estão arrancando Deus da memória. Eu tive observando o presidente americano, não elogiando o presidente nenhum, mas eu tive dando uma olhadinha numa postagem que ele fez. Ele, numa fala dele de 2 minutos, ele falou 10 vezes a palavra Deus. 10 vezes ele falou a palavra Deus. Hoje em dia, é uma palavra pouco citada, porque não estou falando de religião, eu estou falando de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, o que criou o universo, certo? Então, primeiro, certo, estamos tirando Deus do nosso vocabulário. Estamos colocando tudo, menos Deus. Quando nós tiramos Deus, nós queremos ver a morte um dos outros, porque nós não temos mais o limite de Deus, da existência de Deus na nossa vida. Queremos ver a morte do outro. Não respeitamos limites da convivência alheia, não respeitamos. Porque nós não temos mais temor a Deus, não temos mais respeito que existe um Deus no céu e que pode nos julgar. Todo nazis, todo terror, que eu não vou citar a palavra porque eu não posso dizer que no YouTube eles começam sempre bloqueando e colocando as pessoas como ateu. Tirando Deus da existência. Porque tirando Deus da existência, o povo fica perdido. Não estou falando religião, eu estou falando Deus, certo? E o que acontece? Nós estamos egocêntricos. O homem está num egocentrismo terrível. Por que estamos no egocentrismo terrível? Porque estamos tirando Deus. Estamos tirando Deus do nosso vocabulário. Certo? Aquele termo que Deus te abençoe, vá com Deus. São palavras boas, são palavras que manifestam a presença de Deus. Mas nós estamos colocando isso aí como ideologia e tirando e fazendo narrativa, tirando isso dos colégios, tirando isso da política, tirando às vezes até da igreja. As pessoas falam um pouco de Deus, mais do inimigo. Falam mais do inimigo do que de Deus. Então isso é uma coisa errada. A segunda coisa que faz essa sociedade ficar do jeito que ela está indo, ele contra nós, nós contra ele, segundo, nós temos uma sociedade, certo, que vive a poder de narrativas. Não, nada a ver, irmão. Vive a poder de ideologia, certo? O professor não ensina mais no colégio, ele dá sua ideologia, certo? O juiz julga segundo a sua ideologia, o seu partido, a sua vida. Se ele é um crente, ele julga mediante o cristianismo dele. Se ele é um espírita, ele julga mediante a crença dele. Ele não julga mais, entre aspas, é claro que tem muitos juízes bons, mas ele julga segundo a sua ideologia. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo. Os juízes não estão julgando com fígado, não estão julgando mais com a justiça. A justiça, ela está sendo bloqueada. Primeiro, tiramos Deus. E agora estamos colocando ideologia, narrativas. O juiz é segundo a sua ideologia.
A polícia prende as pessoas mediante o que ele achou. Ele achou que aquela pessoa é suspeita, então ele prende e leva a pessoa presa, depois descobre que aquela... No outro dia eu estava vendo uma situação interessante. O policial deu voz de prisão a um outro policial, porque desconfiou dele. Ora, se ele desconfia do próprio amigo dele, imagine que ele vai desconfiar de mim, certo? E ele se identificando, eu sou policial, eu sou da casa, no mesmo batalhão, do mesmo batalhão. E o cidadão querendo prender o indivíduo porque achou que ele era traficante. Para vocês verem como é que estão. Os governantes dirigem o país, dirigem a nação, segundo a sua ideologia. Ele não dirige mais para a governância, para poder bem-estar, cuidando da sociedade, cuidando dos doentes, cuidando dos órfãos, cuidando dos idosos, cuidando da economia do país, cuidando, vendo, colocando prioridade às pessoas. Não, o governo está colocando prioridade às suas ideologias. Isso tem destruído a nação. Aí fica eles contra nós, certo? A minha ideologia, que é certa, o restante, que se dane. Eu estou certo, o resto do mundo está errado. No outro dia eu estava vendo um professor que ganhou 3,5 milhões da Caixa Econômica. 3,5 milhões da Caixa Econômica com seus livros, ele estava destilando raiva, ele estava destilando revolta, destilando ódio na internet, certo? Dizendo que o fulano tinha que morrer mesmo, tinha que acabar com a vida dele mesmo. Um professor, imagine a doutrinação que esse professor faz com os alunos. Quantas pessoas, que ele é professor de faculdade, professor de história, quantas pessoas ele idiotizou, certo? Ele idiotizou com essa filosofia dele, porque ele não dá mais a aula, ele não dá mais o que é correto, ele dá a ideologia dele, e a ideologia dele só faz destruir a base da sociedade, certo? Terceiro, nossas leis estão sendo criadas com narrativas ideológicas. Elas não estão sendo criadas mais para punir aquela pessoa, não, é com narrativas. Narrativa de João, narrativa de Pedro, narrativa de Tiago. Eu pude perceber que depois que fizeram a Lei Maria da Penha, a evolução em relação a maus trato de mulher piorou, dobrou. Não piorou, não, ela dobrou. Fez mais do que piora, fez um dobro. E esse ano aumentou mais 30%. Segundo as pesquisas desses canais aí que de vez em quando mente adoidado, certo? Mentem adoidado. Mas eu não sei se é verdade, porque você não pode seguir mais por estatística. Eles pegam estatística não sei de onde, certo? Então, dobrou. Mas não foi uma lei, Maria da Penha, Maria Joana, Maria Tereza, Maria Beatriz, mas na verdade ela não funciona quando essa justiça, quando essa lei, ela não é taxativa, quando ela não tem margem para brecha, para o fulano cumprir 2 anos e não pega cadeia aqui no Brasil, tá? Paga a cesta básica, o fulano que pega 10 anos, a pena cai para 1/3. Que lei é essa? Se o fulano fez aquela situação, eu tive vendo agora, o caso daquele menino lá, que teve aquele caso da mãe, que jogou, ninguém se sabe se ela jogou o filho, caiu da cama, caiu numa cama de meio metro e a criança estava toda marcada, tá? Eu não vou citar o nome aqui do caso, para que vocês saibam, ela saiu agora da cadeia. Ela saiu agora da cadeia. O marido está preso, mas ela está soltinha em casa. Vai esperar a pena em casa, porque a sociedade esqueceu e as nossas leis é frouxa. As nossas leis é frouxa. Não, ela não corre o risco para a sociedade, então pode soltar ela. Então está dizendo assim para outras pessoas, você tem direito a pegar os seus filhos e fazer o que tem que fazer, que depois você vai cumprir até pena em casa, certo? Conforme o outro que pegou 400 anos aí, a gente viu onde que ele está, na sacada da casa dele, em frente à praia. Uma sociedade sem lei e sem regras pende para se tornar uma sociedade sem sustentação, sem base, sem regras. O ser humano precisa de limites. Ele precisa de limites para viver. Uma sociedade sem leis devem ser criadas para isso.
impor limites a situações. As leis têm que ser criadas para impor limite. É isso aqui. Você não pode passar desse marco. Se você passar desse marco, você vai preso, e quando você for preso, você vai pegar os 30 anos. E é 30 anos mesmo, não tem bom comportamento, não tem um sexto da pena, não tem um terço da pena, não tem nada disso, certo? No outro dia eu estava escutando o fulano, esse médico, que eu não vou citar o nome, esse médico que não sei qual o termo certo para dizer aqui, no meu vídeo não ser bloqueado, ele tirou a vida de um paciente porque furou lá o rim, furou lá a pessoa de uma forma que não deveria furar. Ele tem 11 processos em cima dele. 11 processos. E em nenhum ponto foi cassado o registro dele. Ele tem um por crime, agora o outro segundo por crime, certo? E 11 processos em cima. Mas o que aconteceu? O que acontece? O outro agora saiu da cadeia numa semana, na outra semana ele levou mais 2 pessoas. Por que isso? Porque as nossas leis, elas não são rígidas, ela é frouxa. Então, isso cria ele contra nós e deixa uma impunidade para as pessoas. Primeiro, hoje você se você ameaçar mais uma pessoa, isso não é crime. Você tem que fazer o ato para poder ser crime agora, né? Para você ver como está a lei do teu país, certo? A nossa liberdade vai até um limite. Não, nós temos que ter liberdade, não podemos ter censura. Podemos ter sim censura para aqueles que passam do limite da moralidade, do limite da legalidade. Para esses, tem que ter censura. Para esses, tem que ser censurado. Uma pessoa que destila ódio na internet, essa pessoa tem que ser processada. Essa pessoa tem que ser processada. Ele contra nós contra ele morreu, bem feito, ele deveria ter morrido mesmo, ele deveria ter acontecido isso com ele mesmo. Esse tipo de pessoa tem que ser processada, com leis justas. Então, tiraram Deus, colocaram ideologia, mexeram nas leis, e nós estamos vivendo esse caos que está atingindo não só o Brasil, mas o mundo todo. O fulano é contra a sua ideologia, o outro vai tirar a vida dele. Ainda ri, faz chacota. Diz que é de esquerda, diz que é direita, diz que é extrema direita, extrema esquerda. Será que você sendo de extrema direita ou extrema direita, de esquerda, você pode tirar a vida da pessoa? Tu não pode tirar a vida nem de um traficante, tu não pode tirar a vida de ninguém. Você não tem esse direito de tirar a vida de ninguém. Aí ele roubou, ele assaltou, tem que mandar matar mesmo, tem que tirar a vida dele. No outro dia eu escutei um repórter falar isso. Esse indivíduo tem que ser morto, ladrão bom, ladrão bom, ladrão morto, que é isso? Ladrão bom, ladrão recuperado. Ladrão bom, ladrão preso, cumprindo sua pena. É a lei que tem que ser vista de uma forma diferente. Não é lei feita pelos homens, não é lei feita, construída pelas nossas próprias mãos, que nós temos que tomar atitudes lá, nós mesmos temos que resolver o problema, não. Tem que ser julgado mediante a lei. Nós vimos aí policiais, às vezes, entre aspas, batendo na cara de trabalhador, e sendo filmado com isso. E depois, o que acontece? A corregedoria não faz nada com ele. 3 contra 1, 3 batendo em 1. 3 policiais batendo em uma pessoa só. Tem vídeos aí na internet, não estou inventando isso. Tem vídeo na internet, 3 batendo em 1. Agora, é torcida contra torcida, e com barra de ferro, e com porrete na mão. É uma sociedade ele contra nós. Se ele é flamenguista, ele não gosta do outro lá, do outro time contrário. Se ele é lulista, não gosta do Bolsonaro. Se ele é bolsonarista, ele não gosta do Lula. E tá essa guerrilha, só que essa guerrilha, ela tá partindo já para violência. Por que ela tá partindo pela violência? Porque nós tiramos Deus, as nossas leis estão sendo frouxas, e as pessoas que estão nos julgando, entre aspas, estão com ideologias. Elas não estão mais julgando pelo fato do que é certo ou que é errado, pela nossa Constituição, pela nossa lei, pela causa pétrea, como diz o outro. Não, estamos julgando segundo a minha ideologia. Eu não julgo mais, de fato, até na verdade os repórteres viraram jogadores também.
Viraram jogadores. Esse cara merece a morte. Eu estava escutando um repórter aí, ó, em 3 horas da tarde, dizendo que o bandido merecia a morte. Quem é ele, gente? Quem é ele? Está excitando a violência. Ele está excitando a violência. Nosso país está virando um país, ele contra nós contra eles. E nós vamos parar onde desse jeito? Ideologia nos colégios, ideologia na política, ideologia até dentro da igreja. Nós vamos parar onde desse jeito? Se nós não colocarmos um freio nessa história, nós vamos parar numa situação muito caótica. Daqui a pouco nós vamos entrar aqui, vamos ter aí duelos, igual se tinha antigamente. Vamos botar a época do duelo. Vai dar um revólver na mão de cada um, caminhar 10 passos e virar para trás e dar um tiro e pronto, acabou. Nós estamos caminhando para essa sociedade. Uma sociedade sem leis corretas que pune, que realmente funciona. Porque primeiro tiramos Deus da história. Aí o homem fica sem limites. Porque o homem sem Deus, ele fica sem limites. Primeiro. Segundo, o homem está ficando egocêntrico. Ele é o tema central da história da casa dele, do onde ele mora, do condomínio onde ele mora. Ele é o tal, ele é o todo-poderoso, é ele que tem que entrar com o primeiro carro, é ele que tem que ter a melhor vaga, é ele que tem que ter o melhor espaço. É assim que nós estamos numa sociedade que nós estamos vivendo, que está partindo para o caos. Então, preste atenção nisso. Vamos orar para o nosso Brasil, para tirar essa ideologia, ele contra nós contra eles. Porque isso não funciona. Isso se torna uma guerrilha urbana e nós estamos vivendo nela. Certo? Não se glorie quando uma pessoa morre. Aquela pessoa tem um pai e tem uma mãe e tem uns filhos. Preste bem atenção nisso. É um policial que morre, ele tem um pai, ele tem uma mãe, ele tem um filho. Até um traficante que morre também, ele tem um pai, ele tem uma mãe, mas ele tem que pagar de acordo com a justiça. Agora, se a nossa justiça é falha, eu não posso fazer nada. Nas próximas eleições, você coloca congressista que vai fazer leis que funcionem, certo? Que não ajude mais ainda as pessoas que cometem esses atos. Então, fique aí você com essa palavra, que Deus te abençoe, até a próxima. Eles contra nós, isso não funciona. Todos caminhamos para o mesmo caminho, ou para o precipício, ou para o lado da vitória. Vamos caminhar tudo, mesmo com um pensamento diferente, você pode conviver com aquela pessoa. Mesmo com pensamento diferente, mesmo com time diferente, mesmo com ideologia diferente, mesmo com partido diferente, mesmo com você sendo A ou sendo B, ou querendo ser um poste, ou querendo ser uma árvore, querendo ser uma mulher, querendo ser um homem, eu tenho o direito de te respeitar. Precisamos respeitar a todos. Chega de violência. A violência gera violência. E vai por aí afora, já dizia o outro, há 60 anos atrás. Então, Deus que te abençoe. Não é uma palavra agradável, não é uma palavra legal, mas ele contra nós não funciona. Infelizmente, estamos caminhando por um caos terrível em nossa sociedade. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, Deus te abençoe e fui.